Olá, quarto ano. Hoje, dia 5 de outubro, estamos aqui para a nossa aula de ciências, certo? Então, vocês vão precisar do caderno, porque foi deixada para casa uma atividade para que vocês pudessem responder na atividade pós-vídeo. E essa atividade era referente ao assunto que nós estudamos. Nós falamos sobre a estação que nós estamos vivenciando. Quem se lembra que estação foi essa? Nós falamos sobre a primavera. E às vezes é uma estação que as pessoas não dão nem tanta importância, né? As pessoas às vezes só se lembram mais do inverno e do verão. Essa estação, ela serve, inclusive, né, além de embelezar plantas, tudo, ela também faz com que alguns animais despertem do período de hibernação. Quem lembra o que é hibernação? Hibernação é aquele período de adormecimento dos animais. Então, os animais, eles passam, né, um bom tempo dormindo nesse período. Alguns vão dormir esperando seus filhotes, né, gerando seus filhotes. E quando eles saem de suas tocas, eles já saem com esses filhotes, né? Esses filhotes nascem. Então, eles procuram um abrigo, né? Pode ser um buraco de uma caverna, um buraco de uma árvore, um tronco de uma árvore. Por quê? É um período frio. Então, enquanto eles dormem, eles economizam energia. Apesar de que a respiração deles fica um pouco mais fraca. Nós vimos que a primavera vai de setembro, do mês de setembro até o mês de dezembro, e que é um período diferente do que muita gente pensa, né? Tem gente que diz assim, mas na primavera só fica bonita as plantas que têm flores. Não, todas as plantas elas podem ficar bonitas, né? Apesar de que a gente sabe que as plantas precisam do sol, precisam da água. E nós vimos também, né, que além desses ursos, desses animais, né, como os ursos, por exemplo, os ursos são os principais animais, os animais mais conhecidos pela hibernação. Então, além desses animais despertarem dessa sonolência, nós vimos que tem alguns animais que eles ajudam as plantas a se reproduzirem. Eles vão lá de flor em flor. Quem se lembra que animais são esses? Nós vimos as borboletas, né? As abelhas e os pássaros. Eles vão lá, levam esses grãozinhos de pólen de flor em flor e assim eles ajudam na reprodução da planta, né? Já que a flor é um órgão conhecido como órgão de reprodução delas. Outra coisa, nós também vimos que existe um movimento que é responsável não apenas pela primavera, mas por outras estações do ano. Quem lembra que movimento é esse? A Terra realiza dois movimentos. Realiza o de rotação, que dura um dia, que é quando ela gira em torno dela mesma, mas esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites. O movimento que é responsável pelas estações do ano é o movimento de translação, né? Que é quando a Terra dá aquela volta todinha ao redor do Sol. Então, demora, né? Porque dura um ano, então demora bastante sair, certo? Então, ficou uma atividade para vocês fazerem depois do vídeo. Primeiro quesito tinha, cite 3 tipos de flores. Então, nós temos vários tipos de flores, né? Tem muitos nomes de flores, certo? Segundo, quais animais ajudam na polinização das flores? Era o segundo quesito. O terceiro, desenhe e pinte um tipo de flor em seu caderno de desenho. Aí era livre, né? Qualquer flor que você quisesse desenhar, aí era com você, certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Nós temos mais do que isso. Rosa, era para você escrever 3, né? Mas eu coloquei mais de 3 aí, né? Caso. Então, rosa, margarida, cravo, tulipa, girassol, orquídea, que a gente até viu que o girassol ele está sendo usado, né, pela medicina
para fazer óleo de girassol, que ele ajuda na cicatrização de ferimentos, questão de cirúrgicas também, é muito bom. E no segundo, nós tínhamos perguntando o nome dos animais que ajudam na polinização. Então, borboletas, pássaros e abelhas. O terceiro eu não botei aí, porque o terceiro é um desenho, né? Era um desenho para vocês fazerem no caderno de desenho de vocês. Então, aí o desenho é livre, né? Você vai desenhar a flor que você quiser, vai pintar da cor que você ia pintar a cor que você quisesse também, aí era com você, né? E nós sabemos que tem várias cores, né, de flores também. Nós vimos que tem flores brancas, roxas, rosas, vermelhas, amarelas. Então, aí era com vocês, tá? Tem, inclusive, algumas que tem até as pétalas laranjas também, né? Então, aí vai do gosto de cada um, tá certo? E hoje, nós vamos falar sobre o Dia dos Animais. Então, nós vamos relembrar, né? Tem aí com essa imagem, esse gatinho fofinho aí deitado. Então, nós vamos relembrar, né, alguns aspectos sobre os animais, que são, ó, muitos detalhes que existem sobre os animais. Nós sabemos que no planeta existe uma grande diversidade de animais. São muitos. Tem animais grandes, pequenos, tem animais que voam, tem animais que rastejam, tem animais que pulam, tem animais que têm penas, que têm escamas, que têm pelos. Tem animais de vários tipos. E isso é o que faz, né, a diversidade, isso faz parte da nossa biodiversidade. Essa questão dos animais. Então, nós vamos hoje relembrar um pouco, né, já que estamos falando desse grupo, né, os animais, né, muitas pessoas gostam de ter um bichinho em casa, ou mesmo que não tenha um animal, acha bonito, né, algum tipo de animal. Então, nós temos alguns animais, né? Por exemplo, domésticos. Domésticos, relembrando, são aqueles animaizinhos que a gente pode ter em casa. A gente não pode criar um animal selvagem em casa, não. É perigoso, porque esse animal selvagem, ele é feito para viver solto mesmo, né? Então, o que é que a gente pode ter em casa? A gente pode ter um coelhinho, né? A gente pode ter um cachorrinho, pode ter aqui o porquinho da Índia, pode ter um gatinho em casa também, certo? São animais dóceis, são animais que eles já estão acostumados com o ser humano, né? Então ele não vai, né? Claro, existem cachorros que podem chegar a morder, os gatos também, né? Essa é a forma de defesa deles, certo? Mas nós podemos criar. Agora, para a gente poder criar esses animais em casa, nós temos que vacinar esses animais, temos que cuidar da higiene deles, né? Dar banho, sempre para que ele não pegue pulga, carrapato, dar as vacinas para, principalmente a antirrábica, né? Porque se ele chegar a morder alguém, então não vai ser tão perigoso, né? Porque a antirrábica protege o animal contra a raiva. E aqui na segunda imagem nós temos aí, né, a continuação. Então tem aqui alguns tipos de cachorros. Tartaruga, tem pessoas que têm tartarugas em casa, né? Tem um coelho aí de novo. Tem a galinha, né, com pintinho a gente pode ter. E aqui, gente, essa joaninha é um insetinho, tá? Mas aí tá só mais pra questão do enfeite mesmo, né? Que a gente não pode criar uma joaninha. E agora vem um grupo de animais. Eu, particularmente, eu acho eles muito bonitos. Os animais selvagens. Quem tiver a oportunidade, tem um canal na TV fechada que se chama Planeta Animal. E sempre passa curiosidades sobre animais, principalmente animais selvagens. Tem animais que a gente não faz nem ideia, né, de que aquele animal tem aquele comportamento. Às vezes aquele animal não é daqui do Brasil, é de um lugar bem distante. Mas assim, as curiosidades sobre eles, viu, é cada coisa que a gente fica maravilhado. Então, quem tiver a oportunidade, pode assistir esse canal. Então, o Planeta Animal tem muitas curiosidades sobre os animais.
Muitas mesmo, animais muito diferentes, tá? É uma riqueza, assim, que a gente vê, né? E os animais selvagens, apesar da gente não poder criar, né? Porque eles não estão acostumados com o ser humano, eles são muito bonitos mesmo. E vocês já observaram uma onça, a imagem de uma onça, ou num vídeo, ou numa fotografia. Claro que a gente não vai chegar junto de uma onça, né? Porque é perigoso, né? Mas vocês já observaram como ela é bonita? Gente, ela é perfeita, ela é muito bonita. A onça, o leão. Olha o leão aqui na segunda imagem. Ó. Muito bonito também, né? Agora, claro, é outro animal que a gente não pode nem chegar perto. Né? Então, o tigre também. Nós temos muitos animais que nós não podemos ter em casa, mas que são muito bonitos, né? Cada um tem a sua característica diferente, cada um tem a sua cor, né? O seu estilo. E isso é o que faz com que o nosso planeta tenha tanta riqueza nessa diversidade de animais. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem alguns exemplos. Olha essa cobra que está em cima. A gente tem uma cobra dessa daqui, ela é enorme. Né? O elefante, tem o macaquinho, tem a onça, tem a girafa, tem o tucano aqui, o esquilo. Né? Então, nós temos aí a zebra, tem uma ave aqui. Então, esses animais, eles foram criados para poder viverem soltos. É por isso que a gente não consegue domesticar um animal desse. Aí tem pessoas que têm essa ideia, né? De, eu vou criar. Então, às vezes acontece de uma pessoa querer criar uma onça, mas é muito perigoso, né? Aí tem gente que pega ela novinha, aí quer criar, mas é um perigo, né? Porque em qualquer momento, a qualquer momento, ela pode estranhar o dono. Ela não é acostumada com pessoas junto dela, certo? Então a gente fica criando nosso cachorrinho, nosso gatinho, nosso passarinho, nossa tartaruga, nosso coelho, é mais saudável, né? E os animais, eles também podem ser terrestres. Então tem animal que ele pode ser terrestre e que ele pode ter outra característica. Ele pode ser vertebrado, ele pode ser invertebrado, ele pode ser um mamífero, ele pode ser um anfíbio, um réptil, certo? Então aqui, ó, nós temos aí alguns exemplos. Ó, tem um cachorro, tem tartaruga, tem um ursinho aqui, um leão, um macaquinho. Então, esses animais aí, eles podem são, né, animais terrestres, né? Eles vivem na terra. O sapo, lembrando que o sapo, ele, quando nasce, ele é um girino, né? Então, quando ele nasce, que ele está no processo de girino, que ele está sendo girino, então ele fica na água. Depois de um tempo, é que ele vai mudando o corpo, então ele cria pulmão, aí passa a ser terrestre. Mas quando ele é girino, que ele é filhotinho, ele vive na água. A gente tem aí do outro lado o jacaré, tem o macaco novamente, né? O leão, a girafa, o elefante. Então, são todos animais que vivem na terra. E nós vamos falar já já sobre justamente essa questão do habitat, né? Onde os animais vivem. Aqui, ó, aquáticos. Já está dizendo, é aqueles animais que vivem na água. Então, esses animais aquáticos, nós temos várias espécies. E aqui nós temos o cavalo marinho, representado aí na primeira imagem. Na segunda, a gente tem ali a estrela do mar, tá logo aqui embaixo. Tem os peixinhos, né? Tem o tubarão. Então, esses animais, eles vivem na água, claro, cada um no seu espaço. Por quê? A gente falou, né? Tem animais que vivem na água salgada e tem animais que vivem na água doce. Então, se você inverter, você pegar esse peixe aqui,
eu achei na praia, eu vou levar ele para um lago, vou levar ele para um rio. Ele vai morrer, porque na água doce ele não vai sobreviver. Como se você achou, você foi no lago, aí você viu um peixe, você diz, eu vou levar esse peixe para a praia, né? Porque a praia é grande e tem mais espaço para ele ficar. Ele vai morrer também, né? Porque cada tipo de peixe, ele é adaptado para ver um tipo específico de água. Vou dar um exemplo a vocês. Vocês já passaram por algum canal? Tem um peixe, que ele é um peixe até buchudinho, assim, que o pessoal chama de guaru. Aí tem que dizer assim, como é que esse peixinho, ele consegue sobreviver num lugar tão poluído desse? Isso aí, ele já se adaptou a viver ali. Então, se você trocar ele também de local, ele pode morrer também. É porque ele já se acostumou com aquela água do canal, daquele jeito, certo? Nos animais também existem os vertebrados. Vertebrados são aqueles animais que possuem ossos, possuem coluna vertebral, não é isso? E nós somos vertebrados, nós seres humanos, por quê? Nós temos a nossa coluna, nós temos os nossos ossos, até mesmo porque a gente, sem osso, a gente seria feito uma sacola. Quando ela está vazia, bota ela em pé, ela vai arriar. Por quê? Os ossos, eles dão sustentação ao nosso corpo. Então, é por isso que, se eu me sentar, eu posso ficar assim. Se eu não tivesse osso, como é que eu ia me sentar? Eu ia sentar e ia arriar, né? Fiquei em pé. Então, quando eu estou em pé, o que acontece? Eu consigo ficar, ó. Se eu não tivesse osso, eu ia arriar também. Até a gente deitado. Se a gente fosse se deitar, a gente não tivesse osso, a gente ia ficar todo, né, esparramado, todo. Então, os ossos, eles têm essa função também, né? Fazer com que a gente fique firme também, né? Fique sustentado também. Então, os vertebrados, eles são divididos, relembrando, em 5 grupos. Olha o primeiro grupo aí, mamíferos. Os mamíferos são aqueles animais que mamam quando são pequenos, né? Então, nós temos aí, por exemplo, né, o leão. Na segunda imagem, o canguru. Acho tão lindo, né? O canguru, ele fica pulando com o filhotinho, né? Então, temos aí o urso, o único mamífero que voa. Quem sabe qual é? O morcego. Ele é o único mamífero capaz de voar na natureza, certo? Tem aqui o golfinho. Aí muitas pessoas pensam, o golfinho vive na água, ele é um peixe, ele é um mamífero, tá, gente? Então, só para lembrar, tem o elefante, que também é mamífero, certo? Aves. E a gente tem tanta ave na natureza, tanta ave, que às vezes a gente se perde. Quantas espécies existem, né? E é um colorido. Vocês já perceberam como as aves são coloridas? Essa primeira imagem aí, nós temos uma arara, né? Mas existem araras de outras cores também, né? Araras de outras espécies. Então, tem arara, né? Tem uns patinhos aí na segunda imagem. E nós temos, muitas outras aves. E quais são as características das aves? O que é que nós estamos vendo nela aí? Elas têm penas. Elas têm o que mais? Elas têm asas. A maioria voa. Mas vocês sabiam que tem aves que não voam também? Como, por exemplo, o avestruz e o pinguim. São 2 aves que não conseguem voar. A gente sabe, o avestruz, ele é grande, ele é pesado também. Isso dificulta um pouco o voo, né? Apesar dele ter as asas, mas ele não consegue voar. Nós temos, gavião, coruja, temos papagaio, temos cisnes, temos garça, tem tanta ave. E uma curiosidade também, né, a respeito disso. As aves nascem também de quê? Elas nascem de ovos. E as aves, elas vivem em lugares... Nem toda ave fica no mesmo lugar, né?
Por exemplo, vocês sabem o que é uma garça? É aquela ave que ela geralmente é branca, tem as pernas bem fininhas, assim, bem altas. Então, elas muitas vezes vão nas marés, né, nos mangues, elas posam. Por quê? Porque elas se alimentam dos peixinhos que ficam lá. Então, ela posa, pega o alimento dela e vai-se embora. Mas ela é uma ave que ela só fica nesse local. Mas assim, ela gosta de estar nessas áreas, né? Porque é a área onde ela vai encontrar alimentos. O pato, o pato ele é muito interessante, né? Porque ele nada, né? Faz vários movimentos, né? Na água, várias. Mas o pato, ele também sai da água um pouco aí, ó. Nós estamos vendo ele aí. Mas sempre tem que ter água perto dele, né? Porque ele gosta de estar ali nadando, tudinho. Mas ele sai um pouquinho da água. E é interessante, né? Porque ele consegue ficar uma parte do tempo na água e uma parte na terra. Peixes. Os peixes, nós temos também muitos peixes, muitos tipos de peixes. Tem peixes de várias cores também. Tem peixes que são usados na alimentação. Tem peixes que são usados para enfeitar, como por exemplo aqueles peixinhos de aquário, né? E os peixes, eles têm escamas, eles têm nadadeiras. Essas nadadeiras que eles têm, ó, que essas partes aqui, isso aqui é o que facilita ele sair de um lugar para o outro. Porque senão ele podia ficar ali, ó. Então, para um predador, se o predador, né, outro animal, que se alimenta de peixe, já vai lá e ataca o pobre do peixe. Você já pensou se ele não tivesse essa nadadeira? Meu Deus do céu, eles iam virar lanche de tudo, de todas as espécies, todas as horas, né? Aqui, ó, nós temos outras espécies de peixes também. Né? Os peixes, eles andam muito em conjunto também, né? Eita, agora chegou a parte assustadora da história, né? Os répteis. Apesar de que tem alguns répteis que algumas pessoas até têm em casa, como por exemplo a tartaruga. A tartaruga também é um réptil. Mas esses dois que a gente está vendo aí, são bem... Né? Nós temos a cobra no primeiro e tem o jacaré. E assim, são dois animais que eles nos assustam bastante, né? São perigosos, todos dois, né? E o réptil, ele tem a característica, né? Ele pode ter o corpo coberto por escamas, pode ter o corpo coberto por carapaça. E eles são animais que se arrastam, ou animais que se rastejam, como algumas pessoas falam. E existem aqueles animais, a cobra, por exemplo, ela arrasta o corpo dela todo no chão. Ela não tem pata, né? Ela é reta, então ela vai se rastejando para poder chegar onde ela quer. Já tem outros répteis que arrastam apenas uma parte. Nós estamos vendo aí o jacaré, ó, ele fica com a parte um pouco levantada, né? Porque ele tem as patas, então ele anda, ele arrasta apenas uma parte do corpo dele. Temos também o crocodilo, né? E anfíbios. Muita gente só associa anfíbio a sapo, rã, perereca. Mas vocês sabiam, se eu vou só voltar aqui para vocês verem o negócio, a cobra não é um réptil. Existe um tipo de cobra que é um anfíbio. Vocês sabiam disso? É a cobra cega. É uma exceção entre as cobras. Essa cobra, ela é considerada um anfíbio, certo? A salamandra também, que é o que nós estamos vendo aqui na segunda imagem, ó. A salamandra, ela nos lembra, assim, ligeiramente uma lagartixa, né? Uma cobra ao mesmo tempo, né? A parte assim, né? Só que a cobra não tem as patinhas, né? E a salamandra tem, né? Mas a carinha dela lembra ligeiramente, né? Aquela entre uma cobra, entre uma lagartixa, né? E tem pessoas que pensam que a salamandra é um réptil, por ela ter essas patinhas, ela lembrar um pouco a carinha da lagartixa. Mas a salamandra também é um anfíbio. Então, tem aí, ó, essas duas curiosidades, né, da salamandra e a exceção das cobras. A cobra cega também é um anfíbio, certo?
E agora, os invertebrados. Invertebrados são o quê? Se os vertebrados têm ossos, têm coluna vertebral, os invertebrados não têm nada disso. Certo? Então, a maioria, né, os insetos. Temos aí os moluscos, que também são invertebrados. Então, nós temos aqui ó, o caracol na primeira imagem, a ostra na segunda. E eles recebem esse nome molusco. Por quê? Molusco, o nome já está dizendo, ó, animal do corpo mole. Ó, molusco, vem de quê? De mole. Certo? A ostra, ela tem essa conchinha por fora, mas essa parte dela é bem molinha. Então, olha aí, ó. Os insetos, né? Ixi, Maria. O inseto que apavora a gente, né? Barata. Temos aqui, ó, mosca, borboleta, formiga, joaninha. Essa parte a gente olha assim, né? Porque tem que olhar, mas... E onde os animais podem viver? Os animais... os lugares onde os animais vivem, a gente chama de habitat. Os dois principais habitats são o habitat terrestre e o habitat aquático. Aí, nesse habitat terrestre, tem a selva, pode ter o deserto, pode ser numa montanha onde esse animal vive. Então, aqui nós temos a selva. Ó. Olha quantos animais vivem na selva. Nós temos aí ó, o leão, né? Temos elefante, girafa, zebra. Aqui em cima tem umas aves também. Então, esses animais, eles também... a selva é um habitat terrestre. E também nós temos o deserto. Mas nem todos os animais conseguem viver nesse local, né? Os camelos são a principal representação, eles conseguem, por quê? O camelo ele tem duas corcovas. Então, eles armazenam água naquelas corcovas. Então, eles conseguem ficar num lugar tão quente como o deserto. Porque eles conseguem guardar essa água. E muitas pessoas se confundem, né? Dizem assim, camelo e dromedário é a mesma coisa. Tem uma diferença, sabe o quê? O camelo, ele tem duas corcovas, né? Que são essas partes altas. E o dromedário, ele só tem uma. Então, esses animais, eles conseguem guardar água nas corcovas e assim eles conseguem sobreviver, né? Num lugar tão quente como é o deserto. E nós temos outros habitats, né, aí. Por exemplo, o manguezal é outro tipo de habitat, onde esses animais podem viver. Então, no manguezal, a gente pode encontrar caranguejos, a gente pode encontrar alguns tipos de peixe, por quê? Tem essa parte aqui da lama, mas tem uma parte também do manguezal que tem um pouco de água. Então, tem alguns animais que conseguem viver nesse local. Tem algumas aves também, que vivem nessa área, que se alimentam desses animais. E aqui, né, a água aqui pode ser, quando a gente fala habitat e água, pode ser lago, pode ser mar, pode ser um rio. Então, o habitat aquático é isso, né? Rio, tem animais que vivem no rio, animais que vivem no mar, animais que vivem nos lagos, certo? Então, agora, a gente vai fazer uma atividade de classe bem facinha. Vê só. Só para a gente poder relembrar, né, sobre os animais que são tão importantes para a natureza. Vocês já pensaram a nossa natureza sem animal? Como seria? Os animais, eles nos alegram, eles enfeitam, né, a natureza, né, pela diversidade. Então, temos aí, ó, primeiro, escreva a diferença entre animais vertebrados e invertebrados. Vamos nos lembrar o que é? Segundo, qual é o único mamífero voador? Eita, quem é? Eu falei que é o único mamífero que é capaz de voar na natureza. É uma dica. Ele é um animal de hábito noturno. Você vê ele voando à noite. Você não vê durante o dia. Terceiro,
Quando comemoramos o Dia dos Animais mesmo, nós comemoramos ontem. Ontem foi domingo, né? Domingo nós não temos aula. Ontem foi quanto? Hoje é 5, ontem foi... Eita, quase que eu falava. Que mês nós estamos? Quarto, escreva os nomes de aves que não voam. Falei o nome de duas aves, não foi? Uma que ela é bem grande, ela tem um pescoço, sim. E tem outra que ela vive lá naquele local frio, que ela anda tão bonitinho que eu acho. Que ela anda toda... Né? Quinto, que tipo de animais são a salamandra e a cobra cega? Nós vimos que a cobra cega é uma exceção de cobra. Lembrando, ela não é réptil, tá? Então, está aí a atividade. Vocês, a partir de agora, podem pausar o vídeo, tá certo? Façam aí. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa correção, então não se aperreiem. Se tiver algum quesito aí que vocês não saibam, a gente faz, tá certo? Então, nós vamos retomar, né, para a gente poder fazer a nossa correção. Então, vamos reler o que era que as perguntas estavam pedindo a gente. Primeiro quesito, você deveria escrever a diferença entre animais vertebrados e invertebrados. O segundo, você deveria escrever o nome, né, do único mamífero que voa. Eu dei até a dica, ele gosta muito da noite, né? Ele tem o hábito noturno. Terceiro, quando comemoramos o Dia dos Animais. Quarto, escreva os nomes de aves que não voam. Quinto, que tipo de animais são a salamandra e a cobra cega? Então, vamos ver, né? Vertebrados, na letra A, possuem ossos e coluna vertebral. Os invertebrados são o contrário. Eles não possuem ossos nem coluna vertebral. Certo? Então, correção, primeiro e segundo. Primeiro, letra A e B. Segundo, qual era o único animal mamífero que voa? O morcego é o único mamífero na natureza que é capaz de voar. O terceiro, quando comemoramos o Dia dos Animais? Dia 4 de outubro, né? Que foi ontem, eu até disse, hoje é 5, nós comemoramos ontem foi domingo, certo? Quarto, falei o nome também falei o nome do morcego, não foi? Eu até disse que ele é o único mamífero que voa. E o quarto, estava perguntando, ó, as aves que não voam, né? Aquelas aves que não conseguem voar. Avestruz e pinguim, são duas aves que não voam. E o quinto estava perguntando que tipo de animais era a salamandra e a cobra cega. São anfíbios, certo? Eu até disse, né? A cobra cega, muita gente se confunde, né? Mas é uma exceção entre as cobras. Ela não é réptil, é um anfíbio. E a salamandra, muita gente associa, parece uma lagartixinha, então deve ser um réptil, mas não é, também é um anfíbio, tá certo? E ali é só uma cor de salamandra. Se você pesquisar salamandras e você botar imagens lá no Google, vai aparecer assim de cores, ó. Tem tantas cores que a gente fica até na dúvida qual é a mais bonita. Tem preta, tem essa aí, essa laranjinha com essas manchinhas, certo? E agora, nós vamos fazer a atividade de casa. Vê que fácil também. Dê exemplos de animais. Letra A, terrestres. B, aquáticos. C, selvagens. D, domésticos. Então, você pode escrever o nome de 2 ou 3 aí de cada. 2 terrestres ou 3 terrestres. 2 ou 3 aquáticos. 2 ou 3 selvagens. 2 ou 3 domésticos. Certo? Fiquem à vontade. Segundo, escreva os nomes de alguns habitats de animais. Locais que os animais vivem. Eles podem viver aonde? Falei do habitat aquático, ele pode viver, o peixe ele pode viver aonde, por exemplo?
Aqueles animais ali que nós vimos, o macaco, o leão, tigre, eles vivem aonde? Vivem na... Quase que eu falo, ó, começa com SE. Terceiro, escreva o nome de dois. Tá? 2 aves, 2 mamíferos e 2 répteis. Aí também é com vocês, tá? E o quarto, vocês podem escrever o nome de animais ameaçados de extinção. Então, vocês podem escrever o nome de 2. Nós temos muitos animais ameaçados de extinção. Nós temos o lobo-guará, temos o mico-leão dourado, temos o peixe-boi, temos também tucanos, papagaios. São animais que estão ameaçados, né? De extinção. As pessoas estão caçando muito, né? Tem alguns tipos de peixes também que estão em extinção. O boto cor-de-rosa também. Então, tem vários. Se você for olhar, tem tanto animal em extinção que tem o cervo do Pantanal, que também está em extinção. O macaco prego. Então, tem muitos, certo? Então, está aí. Vocês podem pausar o vídeo para copiar a atividade. Ó, parabéns. Tem algumas pessoas que estão, ó, nota 10, todas as aulas mandando as atividades, tá certo? Quem manda uma vez ou outra, ou quem não está mandando, mandem as atividades pelo aplicativo, certo? Nós sabemos o momento que nós estamos passando e a gente está fazendo a avaliação de tudo, né? Quem participa de aulas, né, da questão das atividades, teve as atividades avaliativas também que vocês levaram para fazer em casa. Então, tem pessoas, ó, que estão de parabéns, estão bem presentes, certo? E com a letra, tem pessoas que estão com a letra muito bonita, bem organizada. Mandem, tá certo? Então, está aí. Lembrando, a gente já estudou sobre os animais. Hoje nós falamos um pouco geral sobre isso, né? Em homenagem a eles. Então, parabéns para os animais. Que as pessoas se conscientizem, né? Para que mais espécies não entrem em extinção. Tá certo? Então, ó, beijos para vocês. E essa semana foi assinada pelo presidente também uma lei, né, que vai criminalizar quem fizer maltratos aos animais. Pode pegar detenção e tudo mais. E isso é bom, né? Porque os animais também merecem respeito, certo? Então, ó, beijão para vocês. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.